Olá, meu nome é Luana Rodrigues, eu tenho 37 anos, eu sou de São Paulo, capital, mas há 4 anos moro no Porto, em Portugal. Sou portadora de endometriose provavelmente há quase 30 anos, mas fui diagnosticada há um pouco mais de 6 meses. Eu sempre tive muitas dores menstruais, desde o meu primeiro período. Também tive sempre muitas dores lombares, fiz vários exames para saber se tinha algum problema na coluna vertebral e nunca acusava nada que justificasse as dores que eu sentia. E há 7 anos eu e meu marido resolvemos engravidar e foi aí que as coisas começaram a complicar um pouquinho mais. Foram 3 abortos espontâneos ao longo desses 7 anos. E depois do primeiro aborto sofrido, a primeira pergunta que eu fiz à médica que me acompanhava ainda no Brasil é se não podia ser endometriose, mas ela foi assim bastante categórica em dizer que com certeza eu não tinha endometriose. E depois desse aborto sofri um segundo aborto e foi quando eu passei por tratamentos e fiz a primeira inseminação artificial, que resultou, mas 8 semanas após a confirmação da gestação, novamente veio o aborto. E foi quando eu comecei realmente a investigar o que é que podia ser, porque depois desse meu último aborto eu comecei a ter muitas dores na lombar, dores que realmente me incapacitavam de fazer atividades básicas, como caminhar. E eu fui pesquisando na internet e encontrei o testemunho de uma menina que dizia tudo, exatamente tudo o que eu sentia. E o diagnóstico dela era endometriose. E foi então que eu finalmente encontrei a nossa Nutri, Michele J, e comecei a consumir todo o conteúdo que ela passava, e aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Estava muito alinhado com tudo aquilo que eu sempre acreditei. O segundo mês de tratamento foi um período praticamente sem dor. Eu tive ali um pequeno desconforto, uma cólica, mas que eu não precisei tomar analgésico. E isso é inédito na minha vida. E depois do segundo mês, novamente. Eu tive novamente um período que eu não precisei tomar analgésico. Outra coisa que para mim foi uma diferença enorme, eu tinha sempre um escape de sangue uma semana antes aproximadamente da minha menstruação. Meu ciclo é sempre muito regulado, então uma semana antes eu tinha um escape de sangue. E eu fiz o ciclo das sementes. Depois que eu comecei com o ciclo das sementes, no segundo mês foi outra surpresa para mim. Eu não tive o escape de sangue. O sangramento começou junto com a menstruação. E no segundo mês, exatamente a mesma coisa. Mas acho que a grande surpresa, que eu deixei agora para o final, que eu acho que eu ainda estou me acostumando com a ideia, mas estou muito feliz, é que agora no quarto período, no quarto ciclo, o meu grande positivo finalmente chegou. No final da última semana eu fiz um teste e deu positivo, já estava com alguns dias de atraso, e como eu disse, meu ciclo é muito regular, nunca atrasa, e já estava atrasado há alguns dias, quase 10 dias, e depois do exame de farmácia eu fui ao médico, e ele já fez um primeiro ultrassom e já identificou lá que tá tudo direitinho, saco gestacional, tudo certo, e é isso.